Alvorada Cultural. A magia da boa música vai ecoar mais uma vez pelas montanhas de Minas com o Tabuleiro Jazz Festival. O evento reúne cantores e instrumentistas de vários países a fim de celebrar o ritmo de Nova Orleans por meio de encontros inusitados. Entre os convidados estão artistas dos Estados Unidos, Turquia e Portugal, além de nomes da música instrumental brasileira, como Wagner Tiso, o grande homenageado desta edição. E quem conta mais pra gente sobre o Tabuleiro Jazz Festival é o diretor artístico do evento, Aliexei Viana. Aliexei, é uma alegria imensa conversar com você. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade e seja muito bem-vindo ao Alvorada Cultural. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Aliexei, e eu começo essa nossa entrevista pedindo a você que nos conte como foi o processo criativo da terceira edição do Tabuleiro Jazz Festival. Olha, o processo de curadoria e o processo da produção como um todo seguiu as mesmas premissas do evento que nós fizemos pré-pandemia, né? Nós fizemos 2 festivais em 2018 e 2019. As grandes premissas do festival são a programação musical e a natureza da região. Nós tivemos, desde sempre, um cuidado muito grande com a integração com a comunidade local. Então, nós tratamos sempre de conversar com eles antes de tomar as decisões cruciais, e nós temos uma curadoria musical local, que é feita pelo Deco Lima, uma curadoria de artes plásticas feita pelo Paulo Virgílio, e uma curadoria gastronômica feita pelo Danilo Simões Coelho, que leva algumas barracas da região de Belo Horizonte, mas a maioria delas lá da região do Tabuleiro de Conceição. E, enfim, a gente... Nos primeiros anos, a ideia inicial e toda a direção foi feita por um publicitário chamado Carlos Brandão, que tinha uma casinha lá no Tabuleiro. E, infelizmente, o Carlos faleceu no final de 2019 e a gente fez questão de continuar o festival nos moldes que ele imaginou. E quais critérios foram levados em consideração na hora de escolher os artistas que vão se apresentar no festival? Bom, isso aí é bem a minha praia, é bem o meu... essas são decisões minhas desde o início. E assim como nas edições anteriores, a gente tenta fazer um programa bastante diversificado, assim, o máximo possível, misturando músicos estrangeiros com músicos brasileiros, e a maioria dos brasileiros são daqui de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte. E então eu tento juntar as pessoas que eu acho que tem a ver, assim, musicalmente, né? Por exemplo, em 2019 nós trouxemos um guitarrista vietnamita, franco-vietnamita. Ele nasceu em Paris, na verdade, mas de família vietnamita, e tem uma relação forte com o Vietnã. O nome dele é Nguyen Le. E ao pensar quem a gente traria para acompanhar o Nguyen, eu lancei mão dos meus amigos Adriano e André Campagnani, aqui de Belo Horizonte, 2 irmãos, que eu sei que eram fãs do Nguyen desde sempre. E aí o Nguyen queria também um vibrafone, e nós chamamos o Antônio Loureiro, que é mineiro, mas que mora em São Paulo há muito tempo. Então, da mesma forma, dessa vez agora nós temos um saxofonista camaronês chamado Natsu, e eu conheço muito bem o estilo de tocar do Nat, e achei que teria tudo a ver com o André Dekesh, que é um pianista aqui de Belo Horizonte, brilhante, que estudou com a Nadia Boulanger e está radicado em Montreal, no Canadá. Eu sei que o André e o Nat têm gosto musical bem parecido, e o André tem um trio ativo, aqui com 2 músicos aqui de Belo Horizonte, o Beto Lopes e o Lincoln Shape. Então eu achei que seria um casamento perfeito. E da mesma forma com os outros músicos. O Aydin Nessen, que é um pianista turco, que foi considerado pelo grande Chick Corea como o melhor pianista do mundo em atividade no ano 2000,
Ele vem e eu pensei, ele pediu um grupo com sopros, baixo e bateria. Eu então, sabendo da qualidade do trabalho do Aiden, da dificuldade do repertório dele, importei um outro músico, um norte-americano, Sheldon Brown, que já tinha tocado no festival em 2019, e importei também o baixista, veio o Michel Pipoquinha, que é um jovem, um talentaço, assim, que mora em São Paulo e viaja o mundo inteiro, e o Felipe Continentino, um baterista aqui de Belo Horizonte. Então, é um certo quebra-cabeça sempre, formar essa programação. Porque fica também muito caro, se a gente, por exemplo, eu quero trazer o Aiden Nessen e eu trago o quarteto dele de Istambul, custa quase 4 vezes mais caro do que formar um grupo de músicos que estão mais próximos, né? No caso dele, eu ainda trouxe mais um do estrangeiro, porque achei que, por causa da dificuldade do repertório, achei que o Sheldon Brown teria mais a ver. Mas eu tento, dentro do orçamento que é alocado para essa parte, eu tento fazer o melhor possível, assim, com base no conhecimento do repertório de cada um, no estilo de cada um. E Alexei, um dos destaques desse evento é o concerto de abertura. O que o público pode esperar desse evento, que será o ponto de partida desse festival? Bom, a minha intenção com esse evento foi buscar uma integração maior com a comunidade de Conceição. Porque o Tabuleiro é um pouco distante, né? É um distrito um pouco distante. Assim, antes era uma estrada de terra que demorava 1 hora para chegar. Agora a estrada já está parcialmente asfaltada, é mais fácil. Mas mesmo assim eu tenho, às vezes, uma impressão de que as pessoas em Conceição podem pensar que esses eventos no Tabuleiro, de forma geral, tem um caráter assim que não encaixe necessariamente ao gosto, assim, não seja apropriado para famílias e tal, porque acaba sendo um lugar que tem muitos esportes radicais, por exemplo, turismo de aventura, assim, né? E eu queria chamar a atenção das pessoas em Conceição para o fato de que é um festival de música, assim, para todo tipo de gente. É um festival de arte, né, que é super apropriado para as famílias e tal, que todo mundo pode vir. Então, pensei que a gente poderia fazer um concerto no centro da cidade e quis fazer um concerto de outro tipo de música, né? Então, isso também porque logo no começo da produção eu recebi de alguém lá da região uma proposta de uma cantora lírica que mora no Rio de Janeiro, a Luciana Costa e Silva. E ela a família do pai dela é toda de Conceição. Então, quando eu vi que era uma coisa de altíssimo nível e decidi tentar programar. E, ao mesmo tempo, achei que o palco do festival, com amplificação e tal, não era o lugar ideal. Então, buscamos um local em Conceição e achei que seria a oportunidade de abrir o leque para a música erudita, né? Então eu vou tocar nesse concerto, até por ser uma coisa experimental, eu queria estar participando é a primeira vez para ver como vai ser a experiência, como vai ser a reação do público e tal. Então eu vou tocar com o Felipe José, que é um grande violoncelista, professor da Universidade das Três Fronteiras, a Universidade Latino-Americana lá em Foz do Iguaçu, e ele atualmente está fazendo um trabalho lindíssimo de digitalização do arquivo de composições do Hermeto Pascoal. E nós já planejávamos começar um duo há muito tempo. Eu chamei o Felipe para fazer uma oficina no festival com a Joana Queiroz e vi que era a oportunidade de nós começarmos o nosso duo. Então, a primeira parte do concerto vai ser eu e Felipe, violão e violoncelo. E a segunda parte vai ser um concerto de música do começo do século XX, música modernista brasileira, que a Luciana Costa e Silva faz com uma pianista carioca chamada Viviane Sobral. Então é isso, é um concerto, assim, é o primeiro concerto de música erudita, não jazz, do Festival de Jazz de Tabuleiro. E quais compositores o público vai ouvir nesse concerto? Na primeira parte do concerto eu vou tocar com o Felipe algumas peças do Ralph Towner, que é um violonista, pianista e compositor norte-americano, uma estreia de uma peça que o Hermeto Pascoal escreveu para violoncelo, que eu vou fazer o acompanhamento no violão, e a sonata para violão e violoncelo do Radamés Inátali.
Já na segunda parte do concerto, a Luciana e a Viviane vão tocar Cláudio Santoro, Valdemar Henrique, Vila Lobos, Almeida Prado e Guerra Peixe. E Alexei, vamos falar agora um pouco sobre o homenageado dessa edição, que é ninguém mais, ninguém menos que Wagner Tiso. Por que ele, o grande homenageado? Bom, a ideia original dessas homenagens foi do Carlos Brandão também, e aconteceu no segundo festival, em 2019. Naquela ocasião, quando ele me falou a respeito, eu achei que nós deveríamos começar com os músicos mineiros que contribuíram até hoje, né, de maior forma para a MPB, para a música instrumental brasileira e extensivamente também ao jazz. Para mim era bem claro assim que o primeiro deles, ou seja, o que, vamos dizer, tirando o Milton Nascimento, né, o que tem mais projeção assim internacionalmente é o Toninho Horta. Então, em 2019, nós homenageamos ao Toninho. Depois, com o falecimento do Carlinhos e a decisão de continuar o festival, nós decidimos dar o nome de prêmio Carlos Brandão, né, em homenagem ao Carlos, que teve a ideia. E a escolha do Wagner foi uma consequência lógica, assim, né? Dos instrumentistas, porque é um festival, não é um festival exclusivamente de música instrumental. Esse ano, por exemplo, nós temos uma cantora, a portuguesa Maria João, que é uma cantora de jazz genial, lá de Portugal, com raízes africanas e tal. Mas dos instrumentistas mineiros da velha geração, digamos assim, né, que ainda estão vivos, ainda estão em atividade, seguindo o Toninho, o Wagner me pareceu uma escolha lógica, assim. Não só pelo trabalho de 6 décadas, né, e grande parte dele com o Milton, mas com o Som Imaginário nos anos 70 e várias outras coisas que o Wagner tem feito desde então, né. Tem alguns músicos dessa geração que ainda estão em atividade, já estão no topo da minha lista para os próximos anos, mas em seguida ao Toninho, o Wagner me pareceu uma escolha coerente e mais que justa. E além da música, Alexei, o Tabuleiro Jazz Festival tem um viés ecológico. Não à toa ele ocorre em um lugar de natureza exuberante. Quais ações vocês prepararam nessa linha de preservação ambiental? Olha, adorei essa pergunta, porque isso é uma coisa que, nesse ano, cresceu no festival. Foi uma ideia também, de novo, original do Carlinhos, desde o princípio. Em 2006, a primeira vez que nós falamos a respeito desse festival, eu estava visitando a casinha que ele tinha lá no Tabuleiro. Na época nós trabalhávamos no Festival Internacional de Violão de Belo Horizonte e no fim de semana que a gente estava lá, ele virou para mim e falou: cara, eu queria mesmo fazer um festival aqui, porque essa natureza é tão bonita, esse parque, imagina como seria lindo. E eu achei que aquilo era divagação, né? Não achei que era uma coisa muito fácil de executar. E 10 anos depois, quando ele veio me contando que o prefeito da cidade tinha gostado da ideia dele, queria tornar aquilo realidade, a primeira coisa que o Carlinhos falou era que a gente teria que chamar a atenção para a natureza da região e para a preservação, a gente teria que ter ações nesse sentido. E a gente tinha já o slogan do festival, que é a música toca a natureza, e o Carlinhos fazia ações de reciclagem, algumas coisas assim embrionárias. Mas esse ano a gente conseguiu, através de uma parceria com a Sociedade dos Amigos de Tabuleiro, fazer o festival juntamente com outro evento que já acontece há mais de 15 anos, chamado Semana Ecológica. E o pessoal da Semana Ecológica está calculando a pegada de carbono, também chamada pegada ecológica, do festival. Ou seja, eles estão calculando tudo que a gente gasta com transporte dos músicos, né? Imagina a quantidade de carbono que a gente queima trazendo alguém de Istambul, por exemplo. E calculando também o que a gente gasta de energia, o que a gente consome de energia com luz, com som, né? Com as barracas, gás, tudo isso. Eles têm todo um esquema, um
programas, um software assim, que faz esse cálculo, e baseado no resultado desse cálculo, eles programam uma série de ações que seriam para compensar todo esse gasto. Então vai ter um plantio de muitas árvores lá no parque, isso vai ter um ato simbólico terminando o plantio dessas árvores no domingo de manhã, junto com um concerto que eu também vou tocar e com uma revoada de pipas que vai acontecer ao mesmo tempo. E vai ter também no sábado uma série de palestras, uma série de ações educativas sobre reciclo, sobre agroecologia. Não me lembro tudo de cabeça aqui, mas é um programa inteiro no sábado, manhã e tarde, sobre ecologia, vinculado à Semana Ecológica da Sociedade dos Amigos do Tabuleiro. Alieksey, foi uma alegria imensa conversar com você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e parabéns pelo evento. Eu que agradeço, Bruno. Eu conversei com Alieksey Viana, diretor artístico do Tabuleiro Jazz Festival. O evento começa nesta quinta-feira e vai até domingo, dia 30 de julho, em Conceição do Mato Dentro. A programação completa e o link para a retirada gratuita dos ingressos você confere em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.